Bem, eu sou o João Fidelino, conhecido como João Brasileiro. Vou apresentar o programa Palop Podcast, que é o episódio 59. 59 significa uma estrela e o cachimbo. Então, e vamos identificar que esse programa hoje vai ser um programa assim, em que uma grande luz acendendo o cachimbo, dando faísca, em que nós vamos ter muitos assuntos especiais para falar sobre a África, sobre os Palopes e pelo mundo. Um grande senhor que eu tenho aqui, que vocês já vão conhecer, que está aqui perto da gente, que é mais ou menos isto, tá ok? Já vamos falar com ele. E convém dizer que Palop significa Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. O que são os Palopes? São os países que foram independentes, em que Portugal entregou os países da África para serem independentes, em que nós festejamos aqui no nosso Carnaval Torres Vedras os 50 anos da independência a independência de Portugal e a independência, como é que é? A independência não. No 25 de Abril foi acabar com o regime de salazarista. Lá na África. Em África e em Portugal continental. E aqui em Portugal. Pronto, e convém dizer, pessoal, também que nós vamos falar sobre muitos assuntos, um pouco até delicados. Eu tentei falar com ele, mas disse, podes falar à vontade. Sobre a África, ele serviu na África, esteve na África, em Moçambique, etc, etc. Ele mesmo vai contar tudo. E convém dizer que vamos lá, aqui, os Palop Podcast, vamos falar, o Carnaval aqui foi os 50 anos de Abril, 51 anos, né? 25, 50 anos de Abril 50, foi a primeira... Foi em 74? Primeira República. Foi a Primeira República. Muito bem. E temos Angola, viva Angola. Temos São Tomé e Príncipe. Cabo Verde. Ô, pessoal, Cabo Verde. Guiné Equatorial. Moçambique. Gente, Moçambique, nós estamos contentes que as coisas estão começando a ficar tranquilas aí. Falar de Moçambique, gente, dia 29 agora, vamos fazer uma grande festa pela candidatura do Almirante Gouveia Melo, nosso amigo de Moçambique, Almirante Gouveia Melo, que já se candidatou a presidente da República. E vamos ver se o nosso amigo Moana Chuabo Kankala Buruto Moçambique, a ver se ele vai ganhar as eleições para presidente da República. Estamos muito orgulhosos de Moçambique, principalmente Quilimane, tá ok? Da Zambésia. Vamos lá ver, dia 29 eu vou fazer uma filmagem, nosso amigo que está aqui, vamos lá homenagear a sua candidatura a presidente da República. E pronto. E temos São Tomé e Príncipe, agora São Tomé e Príncipe, temos Guiné e temos o Brasil, gente. O Brasil faz parte da CPLP. O Brasil, por quê? Porque o Brasil também leva muitas tecnologias para todos os países de língua portuguesa, oficial portuguesa. E convém também a gente falar sobre o Brasil. O Brasil é um país de língua portuguesa. Como a língua de todos os países foram colonizados, falam português. Então eles fazem muitas culturas, tipo o caju, o maracujá e outras coisas importantes na agricultura, em todas as tecnologias que vocês possam imaginar. Tá ok? E, por exemplo, Palop Podcast, EP, episódio 59, com muito orgulho. Entrevistamos o nosso amigo Antônio Fortunato, que me apresentou, que me trouxe aqui umas boas lembranças aqui uma camiseta de Portugal, onde ele foi campeão pelo mundo todo. O nosso amigo Fortunato está ali. Ah, grande Miguelito, estás aí, quando lá te parece uma cama de verdade. Grande Miguel, obrigado, Miguel. Pronto, e agora, então deixa eu ver aqui. E tem aqui o nosso amigo Pedro Arantes Marques. O nosso amigo aqui tem tanta história para contar, gente. Vamos ver, eu vou tentar puxar por ele para poder contar um pouquinho de cada coisa. Se eu deixar, cada assunto é infinito. Vamos lá ver. Temos os brasileiros em Portugal, também fazem muito sucesso aqui. Quem não faz sucesso é melhor voltar.
tem uma foto bonita que me tiraram, eu, João Fidelino. Estamos em Portugal, pessoal! Portugal! Foto João Brasileiro, reportagem, recuperamos fotos danificadas, muito estragadas, ficam novas. Todos os tipos de fitas de cassete, filmes de cinema, para DVD, pen, CD e tudo. Estou no Facebook, João Fidelino Julião, Palop Podcast, Foto João Brasileiro, e o meu número de telefone é 91 67 10 46 2. Vamos lá! E então, esta é a máquina que eu desenvolvi peça a peça, tá aqui. Esta maquininha, a cassete entra ali toda suja, sai daqui limpinha, tá ok? E depois tem aqui sobre o 1º de maio, tá? Vamos falar um pouco sobre o 1º de maio, tá ok? Passar aqui para frente e vamos falar sobre Moçambique, onde o nosso amigo esteve. Bem, tá na hora de apresentar o nosso amigo aqui, o nosso amigo Pedro Arantes Marques, nosso amigo Pedro. Posso tratá-lo de Pedro, né? Claro. Não coronel, nem doutor, nem engenheiro, nem nada. Não. É Pedro, Pedro de Pedra, não é? Ó Pedro, diga-me uma coisa. Eu sei que nós temos muitos assuntos para falar. O que nós falamos em off, às vezes tu te recordas de tu falaste coisas muito importantes para que as pessoas saibam e conheçam, claro. Para conhecimento. Olha, mais uma entrevista. Seja bem-vindo, tá ok? Muito obrigado. Tá ok. E quem tiver histórias para contar, que venha, todos, e eu não tenho medo, tá ok? E esse programa é dedicado à África lusófona, como os Palopes, e para o mundo inteiro, Então, vamos falar sobre África, sobre segurança, vamos falar sobre estudos e desportos, e muitas outras coisas mais que eu ainda não falamos aqui, sobre salva-vidas, segurança de pessoas importantes no meio da sociedade, antes e depois de 25 de abril, e vamos começar a pedir para que o seu Pedro Arantes se apresente, seu Pedro. Muito prazer em tê-lo aqui. Obrigado. O meu nome é Pedro Manuel Arantes Marques, tenho 47 anos. Ao contrário, muito bem, mas eles já entenderam. Tenho 74 anos, sou natural de Lisboa, de Campo de Ourique. Presentemente vivo em Torres Vedras, que é um sítio muito calmo e aprazível, com belíssimas praias. Boa gente e boa comida, essencialmente. Mas tenho muitas saudades de Moçambique, porque infelizmente estive na guerra colonial que nos foi imposta. Mas como é que foste para lá? Explica. Porquê é que foste para a guerra colonial? Foste obrigado? Não, eu fui obrigado, como todos nós fomos obrigados. Agora dependia era das cunhas. Eu, como não tinha cunhas, porque nunca me quiseram arranjar cunhas, porque eu sou ainda, mas o meu tio já faleceu, que foi o penúltimo governador-geral de Moçambique, o engenheiro Arantes de Oliveira, que era ministro das Obras Públicas do Divino de Salazar. Eu digo divino porque tenho um ódio de morte. Porque foi por causa dele que nos introduziu numa guerra que não era nossa, porque no final, se nós formos ver bem, os terroristas éramos nós, porque os moçambicanos, a África era deles. Nós podíamos estar como cooperantes se esse cavalheiro tivesse seguido a política do senhor Norton de Matos, que era dar a autodeterminação à África e Portugal vir somente para passar férias, como acontece com o Brasil. O que é que acontece? Criou-se um regime de racismo encapuzado, em que nós, embora as etnias, eu não gosto de chamar raças, porque raça só há uma, que é a raça humana. Exato. Há etnias. Muito bem. As próprias etnias entre si em Moçambique, como em qualquer parte, até mesmo aqui em Portugal, não se dão umas com as outras e fazem rivalidade. Mas nós na África não tínhamos esse problema. Não havia esse problema. Havia uma fraternidade, mas muito controlada pelo Império Português. Porquê? Porque os africanos, embora fizessem parte do serviço militar, nunca chegavam ao posto superior a capitão.
Só houve um na Guiné que conseguiu chegar a coronel, que era o coronel Marcelino da Mata, que tinha todas as condecorações possíveis e imaginárias. Foi um grande homem, mas combateu contra o próprio povo dele porque ele era guineense. Mas ele veio para Portugal. Ele veio para Portugal. É muito conhecido. Muito conhecido. Mas nunca teve a oportunidade de gerir a confiança dos próprios guineenses, porque ele andava a matar guineenses. Ele fez grandes operações na Guiné-Conakry para fazer a captura na altura do presidente da Guiné, que era o Sékou Touré, e depois mais tarde o patriota Amílcar Cabral. Em Moçambique era diferente. Eu fui obrigado a ir para a tropa, dei o nome com 19 anos. Com 20 fui ingressar no serviço militar obrigatório. Fui fazer o curso de sargentos milicianos em Santarém, onde tive a felicidade de conhecer, na altura, o Alferes, que deu a independência de Portugal no 25 de Abril, e depois fui para o Lamego fazer o curso de comandos, pertencia à 32ª Companhia de Comandos, que foi destacada para Moeda, tivemos em Tete, e depois fomos para Pemba e Cabo Delgado. Tive contactos diretos com o general Cousa da Riaga na Operação Nogórdio, na qual se tentou apanhar o patriota Samara Machel, mas por fontes que desconheço, ele já estava na África do Sul. Então a Operação Nogórdio foi um falhanço tremendo, com imensas mortes, tanto de um lado como do outro. Portanto, se nós avaliarmos essa situação, os terroristas éramos nós. Ninguém queria confusão. Mas vem cá, mas havia um partido países que apoiavam os africanos lá. Tanto em Angola como em Moçambique, não é? O primeiro país... Porque eles tinham armas como tinham os portugueses, não é? Não. Eles tinham armas mais sofisticadas que os portugueses. E o indivíduo que contribuiu na ajuda para combater o chamado colonialismo foi o indivíduo chamado JFK, ou seja, John Fitzgerald Kennedy, o presidente americano, que deu apoio a seguir à revolta dos Simbas, que Simba em Swahili é leão, no Congo belga. Sim. E então o que é que acontece? É quando é formada a UPA, que era a União dos Povos Angolanos, que começou a ser formada por um senhor chamado falha-me. Não há problema, passa à frente. Era um senhor que controlava aquilo então. Ele formou a UNITA, formou a MPLA do Dr. Agostinho Neto, que foi licenciado, foi formado em Medicina no Hospital de Santa Maria, Lisboa. Jonas Savimbi, da FNLA, que inteligentemente tomou conta da parte dos diamantes, ou seja, onde estava instalada a Companhia Portuguesa Diamangue. Opa, muito bem. Ok? E entretanto, houve uma série de oscilações, quando a seguir se faz a Operação Nogórdio, que foi um fracasso total. Depois fomos movimentados para o norte, para Cabo Delgado, e eu fiquei em estrita colaboração com a PIDE, por obrigatoriedade, porque esses sujeitos eram, além de terríveis, eram terroristas. Estes eram os verdadeiros terroristas. Terroristas, a PIDE, que era a Polícia Internacional de Defesa do Estado. Uau. E que mais tarde, após a morte do Salazar, passou a DGS, Direção-Geral de Segurança, do professor Marcelo Caetano.
Uhum. Portanto, manteve-se a sigla diferente, mas o destino era o mesmo. Pronto, e voltando... Olha, pessoal, prestem bem atenção. Vocês estão a ver o programa? Vocês podem fazer perguntas, tá ok? Eu sei que está muita gente com uma coceirinha com vontade de fazer perguntas. Pode escrever aí, tá ok? Que o Miguelito ali, ele dá logo a informação, a gente responde ao vivo, tá ok? Agora, continuando em Moçambique, conta aquela história do Samora Machel. O que é que aconteceu com o Samora Machel? O Samora Machel foi um presidente muito resiliente, era um homem com pouca cultura, não tinha capacidade para gerir um povo, mas conseguiu. Olha, vamos a uma pergunta ali. Respondes para cá, vai. É uma pergunta só, a Silvia Raposinho mandou um bom programa para você, senhor. Ah, Silvia, um abraço. Você tem que vir aqui no meu programa, tá bom? Você também tem muita história para contar, que você é uma grande esposa, ajudas muito Catota a fazer esses trabalhos da construção civil. Admiro muito vocês. Teu filho já esteve aqui a tocar acordeon e quero ver o Catota cantar fado aqui. Ok, pessoal, continue a fazer perguntas aí. O Catota não é dos stories. Dos stories. Foi como montou os stories da minha casa. Olha, estás a ver? Ô, Silvia! Vocês são muito conhecidos, Silvia, são muito conhecidos. Olha, fiquei contente da sua primeira pergunta que aconteceu hoje. Gente, continue a fazer perguntas, tem muita coisa associada. Então vamos falar sobre continuação do Samora Moisés Machel. Sobre o Samora Machel, a única coisa que eu sei dele é que ele desapareceu e havia aqueles rumores na África do Sul. Nós, portanto, eu e mais 4 camaradas, éramos ferriéis, fomos chamados a Nampula ao Comando-Geral, onde estava o General Cousa da Riaga, e onde eu conheci o que era mais tarde o fundador da UDP, que era o Major Tomé, que na altura era alferes e ajudante de campo do General Cousa da Riaga. E como é que foi o sumiço dele? Que foi um acidente, não foi? De Samora Machel. Dizem que sim. Até hoje ninguém sabe. Ninguém sabe, nem convém que saiba. Foi tal como a morte do Sá Carneiro. O Sá Carneiro, como deputado, não tinha direito a uma avioneta, tinha direito a um jato. E eu, por acidente, ou por causa de qualquer coisa sobrenatural, conheci o piloto que levava a avioneta, conheci-o em Tete, era um piloto de uma extrema acrobacia, que era o Albuquerque. Eu era muito amigo dele. Português ou africano? Não sei. O Albuquerque. O Albuquerque, em princípio, ele era português. Porque Moçambique era portuguesa, não é? Sim, sim. Agora não sei se ele nasceu, não sei se ele nasceu aqui, se nasceu lá. Isso não sei. Sei que ele era um excelente piloto. E como é que um piloto com aquele estigma cai e o Sá Carneiro já era pequenino, a seguir ficou reduzido a uma míngua. O corpo dele era um torre de carvão. Portanto, foi uma sabotagem que lhe fizeram para, dizem alguns entendidos, dar a sucessão ao Pinto Balsemão. E quem ainda é vivo esse homem? Quem ainda é vivo e é o dono da SIC. O dono da SIC. E está ali fino ainda, fino. Não muito. Olha, vamos falar um pouco sobre a África em si. Principalmente vamos falar de Moçambique. As tradições são as mesmas como Angola e etc. Como é que foi tu conheceres Moçambique? Fala do fundo do teu coração. Ora, Moçambique foi muito engraçado porque foi a primeira vez que entrei num navio daquele tamanho, que era o Niassa. E na altura já havia um certo e determinado sectarismo em relação às tropas especiais, que era o nosso caso de comandos, paraquedistas e fuzileiros, e em relação aos outros coitados que eram os que davam à frente, iam nos porões, pareciam animais. Tinha isso nesse tempo. Porque o Niassa era um navio cargueiro. Porque navios de passageiros era somente o Império, o Pátria, o Vera Cruz, o Santa Maria. Tinha mais um. Que era o Infante Henrique. Foi o que eu fui para lá. E então o que é que acontece?
aquilo para mim, na altura eu já tinha uma mente revolucionária, custou-me muito ver camaradas, porque eles eram camaradas, Mas soldados. sim, soldados, Aham. serem tratados como gado. Os beliches eram uma coisa horrorosa, era o porão, aquilo era o porão para pôr animais. Não me digas. E então, quando nós atravessámos o Cabo Bojador, então aquilo foi o fio da picada. Andava tudo às cambalhotas, os beliches a virarem-se ao contrário. Por que isso? Epá, porquê? Porque aquilo era um pandemónio, porque estávamos a sair de um oceano para entrar no outro. Agora entendi. Ok? O Cabo da Boa Esperança. Cabo da Boa Esperança, ou Cabo Bojador. Pois é. Tá Quem, bom, tá quem bom. passar o bojador consegue passar além da dor. Pois é. E então o que acontece foi que a primeira vez que eu vi, não é chamar uma multidão a aplaudir, foi quando nós chegámos e atracámos no Cais Gorojão, Que isso é em uma- Lourenço Marques. Lourenço Marques. E então fomos recebidos, Que é o Índico, né? Vocês saíram do exato, Oceano do Atlântico para o Índico. É o outro lado do mundo. Foi a primeira vez que eu vi tubarões na minha vida, atrás do barco, ao lado do barco, à frente do barco, Peixes voadores. peixes voadores na proa. Eu vi Aquilo tudo era um isso também. pandã, aquilo era um pandã. É. Mas, então desembarcámos, fizemos a formatura cá fora, depois apanhámos, fomos de avião para cima, na companhia aérea na DETA, e ficámos, portanto, fomos para a Beira, e depois da Beira fomos para Moeda, e ficámos em Moeda durante 6 meses, e em 6 meses fizemos muita coisa que hoje sofro com isso. Havia situações que eu não estava de acordo, mas era obrigado a cumprir. E pronto, e depois a partir daí era seguir sempre em frente. Olha, vamos falar sobre coisas mais animadas. Isso já passou e toda essa história faz com que Moçambique e África ainda continuem naquela situação. Mas quando os colonialistas saíram da África, quando nós, os colonos, fomos os colonizadores, Sim. eu acho que aquilo devia ser a 50%, porque aquela miséria que está na África toda, miséria no sentido de má governação, em 50 anos não evoluíram praticamente nada, nós poderíamos ter outras ideias com as ideias deles e ter coisas interessantes. O que é que tu achas? Eu acho que sim, Porque foi mal feito, não foi? Foi. Aliás, foi péssimo, porque a descolonização, para já, aquilo não foi descolonização, aquilo foi abandonar um povo que estava habituado a ser subjugado. É a mesma coisa que agarrar num boi, salvo a expressão, que está festado e metê-lo numa arena e o boi desaparece e salta barreiras, salta tudo. E fizeram as coisas inverosímeis, tais como hotéis que foram completamente ocupados e a fazerem fogueiras dentro dos quartos, Casas, apartamentos. apartamentos, houve uma fuga de retornados que depredaram a maior parte do dinheiro que havia em Moçambique. E para já eu nunca considerei a África portuguesa, porque a África, para ser portuguesa, tinha que ter o mesmo escudo que havia em Portugal, e não tinha. O escudo africano valia menos do que o escudo português. Por exemplo, o meu ordenado como ferriel eram na altura 4 contos e 200. Se eu fosse trazer esse dinheiro para Portugal, Dava 13 e pouco. ficava 2 e tal. Tanto diferença grande. Chegou-se a trocar dinheiro português vindo daqui da metrópole para Moçambique a 50%, e a 60% e a 70%. É lá. Então, Malta que enriqueceu, e enriqueceu como? Não financeiramente. Comprava um artesanato, pau rosa, sândalo, pau preto, que vinha do Planalto dos Macondes, onde mais tarde era a nossa base dos comandos,
e as pessoas traziam contentores cheios, mas cheios, arcas de cânfora, serviços chineses, tudo em valor de produto, não a valor financeiro. Coisas que ainda hoje existem, não é? Mas eu acho que a África foi abandonada. Foi deixada como um papagaio ao vento. Isto nunca se devia ter feito. E os americanos deram aos africanos, aos ditos chamados turras, material superior ao nosso. O que nos chafou a nós, embora nós digamos hoje que é mentira, mas é verdade, nós usámos uma arma terrível que os americanos usaram no Vietnã, que se chama as bombas Napalm, que é uma bomba feita à base de fósforo branco, por onde passa, queima tudo e não resta nada, nada, nada. Nem nasce mais erva, nem nada. Nada nasce, nada. É um deserto. É. E quando apanha pessoas, então aquilo já foram. É. Eu condeno isto como condeno qualquer guerra. Uhum. A guerra não traz bem a ninguém. Nós temos casos agora que é o caso da Palestina, é o caso desse maluco, desse americano, da Rússia, do Putin, disso tudo. O interesse deles não é o interesse, é financeiro. E imperialismo também, imperialismo? Imperialismo, porque eles sempre foram. Porque se as pessoas hoje, principalmente, estudarem um bocado de história, vão ver que a Rússia, um dos maiores assassinos a seguir aos czares, foi um indivíduo chamado Stalin. Uhum. Matou 1/3 da população russa. Milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Portanto, é isso democracia? Para mim, a democracia é uma utopia, não existe. Eu só acredito que haja liberdade, não é libertinagem, quando houver educação. Se não houver educação, não há liberdade. Pronto, mas a liberdade em 25 de Abril, o que é que tu achas? A gente sair um pouco fora desse raciocínio da África. Sim. O que é que foi de importância para nós portugueses o 25 de Abril aqui em O Portugal? 25 de Abril não foi feito pelos portugueses. O 25 de Abril, não. Foi feito pelos militares por um erro do professor Marcelo Caetano. O professor Marcelo Caetano deixou os oficiais milicianos que regressavam do ultramar entrarem na carreira sem passar pela academia. Ora, um alferes chegava a Portugal, já era tenente. Chegando a tenente por aí era capitão, major, tenente-coronel, coronel, general e por aí acima. E os outros que estavam cá na academia andavam a marchar durante 6 meses, porque é por trimestre, para adquirir a segunda estrela. Mas o importante disto, vê se tu me entendes, eu quero que tu fales, sobre a importância de 25 de Abril. O 25 de Abril... Porque esse pessoal que tu estás a falar já chegaram ao 25 de Abril. Pronto, chegaram ao 25 de Abril. Qual foi a transformação de 25 de Abril? Estavas aqui, em Portugal? O 25 de Abril já, porque eu estive em África em 71, 73. E aqui foi em 74. E aqui foi em 74. O 25 de... Como é que foi? Conta-me sobre o 25 de Abril, o teu 25 de Abril. O 25 de Abril foi a mesma coisa que abrirem uma barragem de repente para um deserto. E então? Inundou tudo. Fizeram-se coisas que nunca se deviam ter feito, que foi o caso das ocupações selvagens das herdades. Os trabalhadores formaram como o Partido Comunista tomou conta de tudo. E houve uma situação muito má em que a grande força de capital que nós tínhamos em Portugal foi-se embora. O caso do banqueiro Pinto Magalhães, António Chapalimau, e por aí acima. O que é que acontece? Portugal teve indivíduos que criaram as próprias estruturas deles de comunistas. Eles não foram comunistas, eles foi gatunos e oportunistas. Porque eu não chamo uma revolução, chegava a ter uma porta e entrar lá dentro, como hoje existem aqueles indivíduos chamados ocupas. Mas diz-me então, mas o pessoal eu costumo ouvir falar que o Partido Comunista tem uma herança muito grande
Que conversa é essa? Tu consegue explicar melhor isso? Consigo. Então, Consigo. por que é que o Partido Comunista tem O uma herança comunista tão tem grande? uma herança muito grande porque sempre acumulou uma fortuna. Se disser que o Partido Comunista fala em liberdade, fala em tudo, sempre contra o governo vigente, mas esquece de dizer, mas quando ele fala em que não há habitação, os jovens estão mal, os jovens isto, os jovens aquilo, é conversa da treta. Porque eles têm prédios deles que ficaram para eles que ainda hoje estão devolutos. Pois é. Ah, pois é. Aham. Olha, e então, e o que é que tu acha tu dessa cena desses prédios que estão. Eles que querem oferecer os prédios, não é? É só entre eles, não Não, tem, não, não há não, política, não. tem ninguém como alterar. Não, basta dizer que eles ocuparam na Avenida da Liberdade o Hotel Vitória, que é a sede do Partido Comunista. Ah, entendi. Entendi. É um telefone dele está tocando, é? Não sei, tem um telefone aqui que eu Aquilo é o quê? O teu telemóvel está lá dentro? Tá? É, deixa eu estar. É, pronto, já desligou já. Mas, Olha, pessoal, se alguém está ligando para ele, que faça uma pergunta aqui pelo programa, se por acaso está a ver o programa. Não é pelo telefone que se faz que se telefona. Vocês teclem por aí que a gente vai responder por aqui, tá ok? É. eu acho lamentável isso porque, no final, o Partido Comunista está sempre contra qualquer ideia que se apresente. Porque nem eles próprios apresentam uma ideia resoluta. Aham. Nós temos o caso do Alentejo. O Alentejo antigamente era o celeiro de Portugal. Aham. Hoje estamos a importar trigo que vem de fora. Nós produzíamos arroz no Vale do Sorraia que se vendia para a China. Hoje estamos a importar arroz da China. Há qualquer coisa que não diz a bota com a perdigota. Mas então e os imigrantes que vêm para cá? Tu não achas que isso pode dar uma cambalhota no ponto da produção? Quais Os imigrantes? imigrantes, não imigrantes. Imigrantes. Os estão vindo para cá agora. É Tu não assim. achas que a gente pode dar uma volta nessa assim. tecnologia da agricultura? Os imigrantes que vêm para cá, nós somos um povo de imigrantes e de migrantes. E emigrantes também. E imigrantes. Eu fui imigrado nos Estados Unidos Uhum. e a minha filha ainda lá vive, porque é americana, vive no estado da Virgínia, a 30 minutos da sede do FBI Aham. e ao pé dos Marinos, em Virgínia, no estado de Virgínia. Aqui neste caso, o que acontece é que se nós precisamos de imigrantes, precisamos de mão de obra, não pagar a chulos. Porque a maior parte das pessoas que vêm para cá vêm com uma tendência que é não trabalhar e meterem-se logo na segurança social. Mas até aí tudo bem. Porque estão a ajudar a segurança social, pagam as finanças, mas têm que ser remunerados decentemente. Para isso existe o contrato de trabalho, que na maioria dos casos são falsos. Porque tu estiveste num país, acho que foi na Índia, né? Eu estive Vocês têm na lá Índia. escritórios só a fazer passaportes? Como é que isso funciona? Não é escritórios. Aquilo na Índia é um bocado complicado. É um bocado complicado e tem a Embaixada Portuguesa em Nova Delhi, que eu visitei, Ah. e fui tirar uma informação e perguntei ao guarda que supostamente, qualquer embaixada tem o seu guarda à frente, Lógico. que supostamente devia ter um português fardado, um comando, um paraquedista ou um fuzileiro, e tinha um indiano. Não faz lógica nenhuma na minha embaixada, um indiano. E só tinha um português dentro da embaixada. E os passaportes? E eu perguntei se podia falar com o senhor cônsul. E disseram-me que o senhor cônsul não estava. Não, primeiro perguntei, eu posso falar com o senhor embaixador? Dá-me direito a falar com o embaixador, porque eu estou dentro do meu país, dentro da embaixada, não é? É lógico. É o meu país, tem a minha bandeira, é o meu país. Ah, o senhor embaixador não está. E o senhor cônsul também não está. Eu sim, nem o embaixador nem o cônsul. Está bem, pronto. Então eu espero. Esperei.
Quando eu vejo um hindu, porque aquilo é por castas, aos Sikhs, do estado do Punjab, capital é Chandigarh, e vejo um hindu entrar com um saco de dinheiro, não posso contar porque vinha dentro de um saco, só vi porque o indivíduo que lá estava dentro, indiano, puxou as rupias para fora e coisa, e passado um bocado ele tem o passaporte. O que prova o quê? Que os passaportes são pagos. Eu quando cheguei a Portugal quis falar com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, agora estamos a falar nisto já há 14, 15, 16, ora isto foi em 2010 que eu estive na Índia, portanto já lá vão uns anos. Quis falar com o Sr. Embaixador no Palácio das Necessidades, que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e disseram positivamente o que é que eu queria. Eu disse: quero expor uma situação ao Sr. Embaixador. O Sr. Embaixador não o recebe. E eu respondi ao funcionário: não, o senhor está enganado. Tanto o Sr. Embaixador como o Sr. Presidente da República recebem porque eu sou um cidadão de direito. Têm é que me marcar um dia e uma hora. Virei as costas e vim-me embora, que era para lhe delatar esta situação, a qual está presente, e nós temos um exemplo flagrante agora, que é o caso dos brasileiros que vêm para cá. Nós temos cá uma seita das mais perigosas do Rio de Janeiro, ok? PCP, né? É. Não, É o quê? do Rio de Janeiro é o CV. Onde é que nós vamos ter? Quem é que lhes deu o visto para Portugal? É a Embaixada Portuguesa no Rio de Janeiro. Quanto é que esse indivíduo recebeu? Pois é. É um paradoxo. Fica a pergunta no ar, digam-me. Olha, então vamos falar sobre outras coisas. Alguns feitos que você já fez. Trabalhos especiais, salva-vidas, Já fiz muita coisa. segurança, Olha, segurança. gente importante. Gente importante, olha, fiz artes marciais durante muitos anos, judo e karatê. O meu mestre já faleceu, era o mestre Kiyoshi Kobayashi. Fiz judo durante 36 anos, fiz karatê durante 24. O meu grande mestre, que já faleceu também, era o Nuno Cerveira, do Judo Clube Portugal também, na categoria de Shotokan. E depois fui convidado pelo mestre Kobayashi a dar aulas de defesa, ajudá-lo a ele a dar aulas de defesa pessoal à Polícia Militar, na calçada da Ajuda, que depois, a seguir ao 25 de Abril, passou-se a chamar Polícia do Exército. Mas tu estiveste nos comandos também, não é? Não, mas eu estive nos comandos, na tropa. Na tropa, entendi. Pronto, tudo bem. E na Polícia Militar a dar instrução de defesa pessoal, que é completamente diferente. Entendi. E então o que é que acontece? Há um belo dia em que eu estou equipado a dar aulas de defesa pessoal, toca a requita, que é uma corneta pequenina de alarme, em que ele toca a requita, que é o recolher obrigatório, e para a malta se apresentar na parada. E então o que era? Era uma marcha revolucionária que vinha do Liceu Camões, em Lisboa, para matar o embaixador americano chamado Frank Carlucci. Na embaixada, na Avenida do Clolé, na embaixada americana só havia 2 marines e o embaixador. O resto era tudo, o staff, era todo português. Nós trouxemos o comandante da unidade, o Major Campos de Andrade e o Major Cuco Rosa, pediram para ir com eles. E eu disse-lhes: eu estou vestido com o kimono. Não interessa, entra. Fomos no carro à civil da Polícia Militar, porque tem os carros civis, com 4 jipes. Dirigimos à Embaixada Americana, numa frente e outra para o outro lado. Tirámos o embaixador, Frank Carlucci. Ele ficou a olhar para mim como me viu de kimono, cinturão negro, o homem assustou-se. E então vinha uma manifestação do Liceu Camões para fazer o linchamento aos fascistas, que neste caso eram os americanos, não é? Que era o Frank Carlucci. Ora,
quem é que vem à frente da manifestação? O Arnaldo Matos, dirigente do MRPP, a Maria José Morgado, que hoje é bastonária, e vinha um democrata que era do MRPP, que se chamava Durão Barroso, e depois mais tarde passou-se para o PSD. Portanto, é a mesma coisa que eu do Sporting virar para o Benfica. Pois é, isto era assim naquela época. Não, mas era. Quando eles lá chegaram, já o embaixador estava na Polícia Militar. Depois de conversa para a direita, perguntou-me se eu falava inglês. Eu disse, eu falo 3 línguas, francês, inglês, espanhol e tal, não sei o quê. E deu-me o cartão dele. E porque paradoxalmente acontece, eu mais tarde vou para os Estados Unidos. Vou para os Estados Unidos e eu a entregar o passaporte, eu tinha o cartão dele, tinha visto da embaixada, o visto B1, B2, que era negócio e estudo, negócio e turismo, aliás, e cai o cartão e o oficial da imigração agarrou no cartão. Quando ele vê Franco Carlucci, o oficial olhou para o outro, agarrou-me, meteu o cartão e mandou-me embora. E eu entrei nos Estados Unidos, em Washington. E aí, como é que foi lá depois? Depois é assim, isto costuma-se dizer, quem tem unhas é que toca guitarra. Lógico. Eu falava bem inglês, como falo. Pedi um mapa da cidade, tinha os meus contactos lá, e aqui hoje minha mulher estava lá. E a tua filha está lá também? A minha filha está lá, porque a minha filha nasceu lá. Eu tive um grande acidente, porque eu fui mergulhador da Greenpeace. E o navio onde eu andei era o Sea Shepherd, que esteve aqui em Portugal na inauguração da Expo. E eles a bordo do navio perguntavam, precisavam de um cozinheiro. E eu ofereci, porque eu faço uns petiscos e tal, porque a comida americana é comida de pacote. E então fomos navegar e a Greenpeace, neste caso o Sea Shepherd, está na preservação de espécies selvagens que são baleias, golfinhos, focas e tubarões. Um dia estávamos ao largo de Cuba, na Baía dos Porcos, em Pigs Bay, e eu encostei-me à morada e o comandante, o Steven, perguntou-me: gostas de mergulhar? É? Já mergulhaste alguma vez? E eu disse: já, eu sou mergulhador em Portugal. Também sei mergulhar. Sabes mergulhar? Sei. Eu vou buscar o carnê. Fui buscar o carnê, mostrei-lhe, e ele disse: pois, mas eu não te posso pôr a mergulhar aqui porque tu não tens licença americana. E então fui a um curso de 2 semanas que eu fiz em 2 dias. Passei de aluno a auxiliar do instrutor. É muita história lá na América. Porque então, se eu sou mergulhador aqui, porque é que não me reconhecem como mergulhador lá e o mergulhador lá tem que ser reconhecido aqui? Mas foste fazer o curso para ser aprovado, não é? Foi aprovado, como eu tenho o cartão lógico. da PADI, Professional Divers. E depois daí vieste para Portugal, foi? Depois daí fiz vários trabalhos. Um dos trabalhos que eu fiz, fui magoado porque tinha o pé fora das balas. Nós filmávamos os tubarões dentro da jaula, eu tinha o pé fora da jaula, tinha o pé, portanto, relativamente fora. E um tubarão que nós temos aqui nas Berlengas, e passa diariamente aqui até em Sesimbra, que é o tubarão azul, o Blue Shark, quelha ou anquim, roçou no meu pé e entalou-me o meu pé no ferro. Aquilo são barras com 2 cm de diâmetro, e eu estava eu e o John a 10 metros de profundidade na jaula e a 1500 lá para baixo. Uau! Que é onde as baleias vão caçar, a 1500 metros. Opa, tu tens história. E então o que é que acontece? O tubarão trilhou-me o pé, as nossas máscaras têm intercomunicadores, eu desato aos gritos, não é? Com o pé trilhado, eles puxam a jaula para cima, tiram-me, cortam-me o fato e veem o sangue a sair através da pele. Então, mas correu tudo bem, então? Correu tudo bem, fui evacuado de helicóptero para Havana. Em Havana tive o privilégio
que poucos seres humanos tiveram de apertar a mão ao presidente Fidel de Castro. Ei, É verdade. Que orgulho. É verdade. Foi um orgulho. É. Um orgulho. E falei-lhe espanhol. Ele olhou para mim e perguntou: mira, usted de onde é? Português? Usted habla espanhol? Sim, claro. Ai, que encanto. E foi. Os americanos ficaram todos assim a olhar, não é? Poliglota. É. Não, mas quer dizer, epá, as pessoas podem aprender a mesma coisa, porque eu não sou nenhum sábio. Uhum. Mas as pessoas também só aprendem quando convivem um certo tempo em algum lugar. Pô. Não, porque as pessoas também têm pouco interesse. No nosso país é fado, futebol, Fátima e touradas. Olha, vamos mudar um pouquinho mesmo, meio radical. Sobre o Chega. Epá, o Chega é um partido Que de extrema-direita na oposição do na governo. oposição ao governo, mas que tu se achas? vai juntar ao governo. O governo vai precisar dele para ter a maioria. Por um erro Achas? do Partido Socialista. Acho. Eu Sim. não acho, tenho a certeza. É, não é? É. Vão ficar todos amigos. É tudo amigos. Aliás, a política está retratada num retrato Então feito. veremos com o tempo a tua ideia. Hã? Veremos com o tempo a tua Não, ideia. não, é a realidade. É. É do Rafael Bordal Pinheiro, um dos grandes ceramistas portugueses, nas Caldas, que tem um quadro que é uma porca deitada e os leitões, que é a porca da política. E depois tem os leitõezinhos, é o Partido Comunista, é o Bloco de Esquerda. Nunca apareceram tantos partidos como agora, partidos que eu nem sequer conheço. Então vem cá, mas esse partido que suponhamos que aquilo está em contas, né? Para ver se é oposição ou não é? Ou acha que já ganhou? Com os votos do estrangeiro, está quase a fechar também, né? O Chega vai subir, vai subir, né? por um erro do Partido Socialista. Porque nós não nos devemos esquecer. Mas com tanta corrupção, tu não achas que era muito importante aparecer alguém revolucionário para dar uma volta a isto tudo? Neste momento não. Neste momento Neste não? momento não. E então? Acho que Sabes como é que se diz ladrão em chinês? Lá. Então e dois ladrões? Lá. Então e uma quadrilha? Lá. Nós somos governados por larápios. Epá, vamos... É real. É. Eu ainda não vi nenhum deputado subir na Assembleia da República e dizer assim: nós, deputados, vamos ganhar abaixo da média e ganhar menos que o Presidente da República, que é o chefe supremo da nação. Exato. Que é o que acontece nos países nórdicos. Há o rei, há a Assembleia. Suponhamos, na Dinamarca, o rei ganha 1500 libras e tu, como cientista, ganhas 3000. Não, tu chegas ao patamar do rei, só recebes 1500 e as outras 1500 vão para o Estado, para pagar a tua reforma. Muito bem. Aqui não. Isso é uma política. Não. Boa O país política. mais evoluído do mundo chama-se, e eu conheço, a Islândia, cuja capital é Reykjavik, em que tem um cozinheiro português, eles são os reis do bacalhau, a Islândia, Terra Nova, Groenlândia, tudo isso. Exato. E eles só comem o bacalhau cozido, porque nem sequer pastéis sabem fazer. E quando eu fui lá, encontrei um camarada português, foi uma grande festa, e perguntei-lhe: o que é que tens hoje para o almoço? Epá, eu hoje vou fazer pastéis de bacalhau. Pronto, então vamos mudar um pouquinho da alimentação. Agora há pouco, tu me falaste quase nada da África. Diz. Qual foi que te perguntei? Os costumes da África e o que mais te impressionou nos costumes africanos, independente de todas aquelas conversas que tu tiveste. Bem, na África. Eu vivi... Alimentação. Ui, adorei. Adorei. Os costumes dos africanos em si, aquele povo. Eu nunca tive... Para já eu não sou racista, porque o racismo é a coisa mais... um indivíduo que seja racista é estúpido, é uma besta. Mas a convivência com eles assim, e os costumes deles? A convivência foi um bocado complicada porque eles tinham muito medo de nós.
Era. Aqueles viam boina vermelha, camuflado é comando, isto é para matar. Embora tivesse lá grandes amizades, Sim. tive muitos amigos no Alto Maé, Sim. onde eu ia, quando vinha à cidade, ficava no Hotel Plana, Sim. 15 dias, uma semana, porque eu fazia também, representava a minha companhia de comandos nos campeonatos militares. Os campeonatos militares de natação eram feitos na Beira, outras vezes eram em Nampula, outras vezes eram em Lourenço Marques, hoje Maputo. Então tu não paravas, né? Nada, sempre a acelerar. Atribuíram-me Tu tens histórias bonitas para contar. Deram-me 2 medalhas, uma medalha de guerra, que eu lamento, porque enfim, não vou comentar, porque toda a gente sabe o que é que isso significa, e recebi agora uma que é de veterano de guerra antigo combatente, que nem eu uso. Porque não és reconhecido. Não tenho um ressentimento ainda hoje de ter feito aquilo que fiz, como quase todos os nossos camaradas. Éramos obrigados, se não éramos considerados contra a pátria. Era contra a pátria, como esse senhor Salazar dizia, Angola é nossa. Angola não era nada nossa. Não, Angola era dos pretos. Era dos africanos, é? Não, africanos não, pretos. Sei. Porque africano posso ser eu que nasci em África. Exato. Eu tenho amigos brancos que são africanos. Exatamente. Nasceram lá. Eu pergunto, o racismo existe? Existe. E eu faço várias perguntas. Entre uma branca e uma preta, a amamentar, que cor é o leite da preta? É branco. E o da branca é branco. E o sangue é vermelho. E o da branca é vermelho. Então é só a cor da pele. E porquê que é a cor da pele? Devido ao clima em que eles vivem, em que o calor é mais acentuado e aguentam melhor o quente, a pele negra, do que aguentamos nós, que ficamos logo parecendo umas lagostas. É só. E bolhas. Olha, a gente tem aqui algumas fotos, as fotos também falam, não é? E a gente vai vendo aqui algumas fotos, tá ok? E vamos lá ver o que é que aparece por aqui. Vamos lá ver. Aqui. Pronto, já falamos um pouco sobre Moçambique. Agora vamos falar sobre a tua internacionalidade, não é? Há pessoas que compram carros com uma promoção social. Para mim, uma promoção social é conhecer novas gentes, novas comidas, novos povos e viajar. Muito bem, então vamos. E aqui? Isto aqui é a Holanda, isto aqui são os canais de Amsterdão. Isto é em Amsterdão. Isto é um restaurante chinês em que eu não comi porque a comida deles é assim um bocadinho para a malqueira. Eu também não me adapto muito bem. Aqui não é nesta, é noutra casa a aparecer. Esta zona aqui é a zona das meninas, em que estão todas nuas. Na montra. Nas montras. Muito não bem. podes fotografar, só podes ver. E se quiseres, bates à porta, ela abre-te a porta, entra, fecha a cortina e fazes o trabalho que tens a fazer. Ei, meu Deus do céu, bons tempos. Então. Aqui em cima é onde viveu a Anne Frank, que tem um livro, que é o Diário de Anne Frank, em que ela relata os terrores que o Hitler fez contra os judeus. E aqui, ali também é lá. Não é lá. Também é lá, aqui também. Isto aqui é o Carnaval em Amsterdão. Em Amsterdão, Carnaval lá. É. Mas é quase parecido com o Brasil, não é? Não é? É quase parecido. Isto aqui também é Carnaval. É Carnaval lá. Muito parecido com o Brasil. Olha que coisa mais linda. Amsterdão. É aqui? Aqui, isto é tudo Amsterdão. Olha a coisa mais linda, meu. Eita, que belezinha. Olha, aqui é tipo dos caretos, né? Não. É mais ou menos caretos, mas não é. Olha os grupos, tudo bem organizado. Olha, muito lindo. É o estilo brasileiro, É o estilo brasileiro. Depois, mais para a frente, é o Festival dos Homossexuais.
Mais para frente aqui? Mais. Aham. É no canal, nos barcos no canal. Aham. Mas isto ainda é carnaval Isto lá? é carnaval lá. Amsterdão. Epá, é muito parecido com o carnaval brasileiro. Isto aqui? Isto é onde? Aqui, isto são os canais. Sei. É Amsterdão? Amsterdão, yeah. Sei. Isto são os canais. Isto aqui são São lojas as de ruas. conveniência. São Ah. lojas de conveniência. Sei. Muita bicicleta lá também? Muito, eles têm ciclovias por todo o lado. Aham. E então o engraçado que eu achei piada Aham. foi a polícia lá, Aham. anda a pé, anda a cavalo, anda de bicicleta, Aham. anda de mota, Sei. anda a civil, há polícia por todo o lado e câmaras por todo o lado. Sei. E eles não hesitam nada, até prender a viatura e acabou. Ah, e aquilo Estás é a ver tudo- as ciclovias? Sei. É, pá, é bonito. E depois tem aquilo. uma coisa muito engraçada, Aham. que é a droga lá é livre. Ei, não me digas. É. E então eu entrei dentro do café, foi a primeira vez que eu lá fui pedir um café. Yes, can I have a coffee? Sure. E o gajo traz-me um café e traz-me um charro. Ei! Eu olhei para o gajo e digo assim, pá, desculpa lá, mas eu não fumo droga. Ah, ok, no problema. Agarrei, foi-se embora. Eu bebi o café na calma. Mas tu sabes que uma vez fui a Lisboa, também ofereci-me droga lá por Lisboa? Não, mas aquilo não é droga. É. Não. Houve um amigo meu que fez essa brincadeira e o que comprou foi trampa de camelo seca. Olha, e aqui, meu, o pessoal está bebendo água ali na rua, um bebedor aqui. É, aquilo é um bebedouro. Aham. E por Isto, exemplo- estás a ver os cafés, Aham. todos. Sei. Restaurantes italianos. Olha, tudo florido, tudo É. animado. Yeah, Olha, e essas regueiras aí? Água. é água. Regueiras. Olha, e aqui? Isto aqui são os canais, aqui são os iates privados. Sei. É igual à França, é muito parecido É, com a França, é. isso. E aqui era um Isso aqui foi o zoo. Aham. As zebras. E aqui, isso é o... Isso é a torre. Aqui embaixo, mas Ah, aqui não dá, esta não é esta que dá para ver. aí talvez. É este, no Magna Plaza, Hã? tem uma orivesaria lá dentro. E então essa orivesaria tem os chamados e celebérrimos relógios Rolex. Ah, é ali. Bem, Rolex com diamantes, Rolex com tudo aquilo que as pessoas possam imaginar, caríssimos. E então, eu de calções, como aparece aí, bati à porta, a porta é automática, a senhora que lá estava dentro olhou para mim Não primeiro, te deixou entrar. abriu uma porta, a porta encerrou e saem dois tigres lá de dentro com algum 1,90 m cada um, De verdade? dois homens, duas torres. Ah, A ficar a olhar para mim e eu a olhar para os relógios. Digam assim, então, pensava que eu ia roubar? entendi. Olha, estás a ver? Era assim que tu estavas? É, tá, claro, andava lá sempre assim. Epá, muito Este é bem. o Salib. Aham. Este rapaz é paquistanês. Aham. E acidentalmente venho encontrá-lo a trabalhar em Amsterdão. Ei, como o mundo é pequeno, né? É, muito engraçado. Aham. E aqui? Este é um ex-amigo meu, o Paulo, Aham. que eu depois estive em casa dele e deixei de lhe falar. Aham. Porque cheguei à conclusão, por A mais B, que ele que era pedófilo. Ei lá, mal. Pois é, a gente tem... Diz-me quem andas que eu tirei quem és. Eu cortei logo relações com ele, porque para mim a pedofilia é pena de morte. Então isto aqui, o Isto que aqui é é um tudo festival? homossexuais, tudo. Isso aí? Tudo. Ah, é assim? Olha, não vês como é que eles vestem. Ei lá! Então é assim explícito, é? É, e elas também. E elas andavam juntas com eles, assim, cara? Não, Eram elas grupos? andam com elas e eles com eles. Eita! E a música lá é muito engraçada porque é In the Navy, when you're walking on a street in the Navy. Olha, é mesmo, é? É. Mas isso parece mais café de... Café de Olha. Barderi. Aham, olha. Mas isso era uma festa deles? O que é que era? É o dia do gay. Ao dia do gay. Epa, essa moda pega já vem Não, de mas lá? tá-
Já viste como é que eles estão vestidos? Olha as cores da quê? Aquela cor, várias cores ali, é a cor da LGBT. LGBT, isso mesmo. É. Mas nos Estados Unidos também tens a mesma coisa. Ei, poluiu tudo. Pai, e tu te encantaste com isto, não é? Que foste É pá, eu fotografar. ria-me que nem um perdido, pá. Eles metem-se contigo, metem-se comigo, metem-se com toda a gente. Então tem um jeitinho delicados. Ah. É pá, mas tu fotografaste aqui Estás a com ver fartura. ali atrás a Gay Parade? É. Então, ali Gay Days. é o dia dos gays. Olha para ela toda. Oh, meu Deus do céu. Mas que graça deve ter isto, né? Não sei. Eles é que sabem. Eles é que sabem, é. Epá, então, esse rio é pequeno, é muita gente que está ali, como é que é isto? É muita gente. Epá, aquele monumento ali, aquilo é tão conhecido, tanta gente tira fotografias ali, aquilo É. que é aquilo? É muito conhecido aquilo ali. Museu Rembrandt. Isso! Muito famoso. Olha, vê lá aqui alguma coisa aqui que tu acha interessante. Motos, também tem muita moto lá, Tem né? que eu muita, tô muita vendo. moto. Aham. Harley Davidson. Então e o porto lá? Aquele O Porto lá é enorme. abastece o quê? O porto lá em Amsterdão? Esse navio é um navio que se desloca para a Groenlândia, para as partes geladas, é um quebra-gelos. Lá em cima é um navio. Não, supostamente é uma torre. Ah, uma torre, parece. Isto chama-se estas coisas polders. Ah. Estes são os polders, é muito giro. Tem os campos de tulipas. Ah, entendi. Olha que coisa linda. Então, lá se vê. Isso é o que? São estufas? Isto são estufas Das de tulipas. tulipas. Ei, coisa linda. E aí fora é o quê? Aqui fora são plantações de flores, mas eu não sei quais são. Aham, Por dentro sei que são tulipas. aham. E então, isto aqui é... É um hotel, bar, restaurante. Aham. Isto é comida por gado. É. Aquilo lá tem muito leite, tem muito gado, né? Tem. O queijo é Eles muito são especial ricos, dali. Ui, Diz que é o melhor queijo do mundo lá, não é? eu para mim, epá, nós puxamos sempre a brasa à nossa sardinha. Ah, Eu sou amante de queijo. aham. E para mim, o nosso queijo da serra é o queijo da serra. É o melhor, né? O queijo de serpa é o queijo de serpa. Olha, eu estava a ver aqui isto. Quando eles fazem o queijo, lá, isto é na Amsterdão. Isto é em Amsterdã. Yeah. É. Dizem que o queijo, esse queijo que é produzido ali, é grandes queijos, né? Grandíssimos, né? Tem iguais aos dos Açores, que é uma roda de automóvel. É isso, é isso. Dizem que aquele queijo tem aqueles flocos lá dentro. Estás a ver aquelas bolinhas? Porque são resíduos pequenininhos Da erva. da erva que eles alimentam os animais. Nós que temos- é o pó que está na atmosfera. Nós temos cá desse queijo. Aham, Temos o queijo camembert aham, e temos outro queijo. Isto aqui já é a vinda para Portugal. Os incêndios, destroem tudo. tudo isto é. Isto Nós entramos porque eu vim de caminhonete, fui de carro com esse Aham. Paulo e vim de caminhonete. Uma grande fábrica ali, deve ser. É. Aquilo é uma fábrica de produtos para os animais, É produto capaz, não agrícola, sei. Não me pelo lembro. sistema. E Isto aqui é na Índia. Aham. Isto é em Nova Delhi. É uma das fotos únicas, 2 fotos que tem no Facebook. Tens que movimentar o Facebook, tu tens muita história, Yeah. muitas coisas que tu podes pôr lá para dar conhecimento para as pessoas. Pronto, isso aqui foi para fazer a montagem e nós falámos sobre essa ampulheta, Uma ampulheta. que é Um medidor do tempo. um medidor do tempo. Eu usei o 58 como ampulheta aí com o Fortunato, porque a primeira coisa que o Fortunato chegou aqui, aí é 1 hora, que ele controla muito os horários, pôs o relógio aqui, 1 hora já deu 1 hora. E quem é que criou a ampulheta? Não sei, Arquimedes. Arquimedes, pois é. Olha, esta foto foi lá em Moçambique, tu nem sabes quem foi que fez isso para ti, quando fizesse aniversário em 2015. Foi há 10 anos. Olha, e aqui, Olha. portugueses comandos. África. Yeah. Aham. E fala-me sobre isso. Ah, Vai, na próxima encarnação fala. se for para nascer pobre, eu não sei nem com cesariana. É, É pelo assim. mundo que estamos aí, né? É, nós cada vez caminhamos mais para os mais ricos e mais pobres. É.
Este homem que toda a gente, que algumas pessoas veneram, foi o indivíduo que provocou a Guerra da África. Que é o... Professor doutor António de Oliveira Salazar. Ei! Que a ponte, em nome dele, foi tirada após 25 de Abril e eu, como republicano e democrata, tirava o 25 de Abril e punha novamente Salazar. Porque não foi o 25 de Abril que a fez. Foi o Salazar. Nós não o podemos apagar da história. Ele esteve 50 anos no poder. E teve uma frase celebérrima que disse: portugueses, eu livro-vos da guerra, mas não vos livro da fome. E Portugal passou fome. Ai, ai. Por isso que houve uma alegria muito grande após o 25 de Abril. E todas as pessoas veneram um homem que nunca fez numa escola, nunca fez num caminho de ferro, nunca visitou Mas fazia em Moçambique, na África fazia muitos caminhos de ferro. mas não era sob as ordens dele. Ah, entendi. Entendi. Olha, e aqui, sobre os veteranos? Os veteranos somos nós esquecidos, esquecendo-se que fomos nós e que fizemos a obrigatoriedade da guerra colonial, Fizeram história, né? não é? E tem muito que se lhe diga, porque depois há várias interpretações e muitas vezes uma pessoa diz uma coisa e pode ser mal interpretada. Exato, exato. Então aqui estamos Isto é onde? Nova Delhi. Nova Delhi. Ah, pois é, agora tem aqui umas coisas. É uma festa, explica Isto essa é uma festa. festa. Ah. Isto é. Eles pintam-se todos, como é que é? Eu também me pintaram com tintas, estas tintas são laváveis. É? Este é SIIC, é do estado do Punjab. Este homem que está aí é engenheiro, ele é engenheiro civil e a filha é médica nos Estados Unidos. Ah! Uma joia de homem. Pois é, olha aí. Oh, é uma brincadeira agradável, parece a brincadeira dos tomates na Espanha. Na Espanha? Então, meu... E tem outra coisa. É. Eu fui proibido de falar com as mulheres. Ah, é? É. Por isso que as mulheres aqui andam todas Elas cobertas. andavam todas agarradas a mim. E faziam-me perguntas. É. Então... Estrangeiro? Não. Então e português? Porque o português está muito conceituado lá. É. Porque nós estivemos na Índia durante mais de 150 anos. Os velhos ainda falam português, os novos não. Os novos, temos Goda Moidiu, Angediva, Cananora e Coxim. É lá, eu só conheço Goda, Mão e Dio, o resto... Angediva, Cananora e Coxim. E então? Não entendi nada disso. Mas também o quê? Também são lugares o quê? Perdão? São lugares? São sítios, vá lá, províncias. Ah, é? Então e aqui continua? E aqui? Isto aqui é na selva já. Isto aqui é uma visita guiada dentro de um carro com grades. Sei. Olha, e faz-se o safari dos leões, mas à solta. Aham. Então, mas aqui está misturado com isso ou não tem nada a ver? Não, isto é... Olha, está aí. A gente vê as grades. Os leões ali não estão em jaulas. Vocês protegidos, mas estão Não. protegidos. Eles diziam, olha aí, estás a ver aí a o rede? condutor dizia logo, não metam a mão de fora. Olha, estás a ver os ursos. Ah, pronto, e aqui ainda é aquela Isto aqui, elas chamaram-me para me fazer perguntas sobre Portugal, sobre as mulheres portuguesas, como é que era, como é que não era. Os E eu maridos não expliquei, gostaram. e eles não gostaram. E então, mas e como é que tu te safaste nisso aí? Como é que eu me safei? Eles chamaram-me lá para dentro e eu fui. Pronto. Então, e aqui a comida deles? Este indivíduo, Aquilo está aí muitas fotos. este chegou ao pé da mulher, Ah. esta, que é mentira, mandou-lhe um palmadão no rabo e ele perguntou-me: e vocês lá também fazem isto às vossas mulheres? E eu respondi: se eu fizesse isso à minha mulher, levava logo a frigideira na tromba. Era. Pois é. Então, vê lá. A mulher anda sempre atrás do homem. Para trás, 10 passos. Ai. Então, e aqui também? Isso aí é da Hare Krishna. Isso é da... Hare Krishna. É. Isto é um mausoléu Aham. de indiano. O Hare Krishna também é uma filosofia, uma religião muito bonita, sabia? É. Com boas ideias, a respeitar os outros. Isto aqui é um médico de família. Aham.
Isto é o consultório dele lá para dentro. Aham. Eu aqui fui ver os sapatos, Feitos na hora lá? na hora. Aham. Levei o número, eles têm tudo. Olha, eu sei que deve ser aqui. Não, tranquilo, não liga para isso, vai. E então ele aqui pedi-lhes autorização se podia fotografar, e eles, sim senhor, ok, não problema. Porque tu podes fazer a tua roupa na rua. Ah, antigamente era assim. Olha, Moçambique este está a tomar também. banho na rua. Ah, E aqui também se mandam faxes, tiram-se fotografias, já está tudo mudado. está tudo mudado. Está tudo mudado agora. Isso. Aqui, Ah, este caminho, sempre em frente, ah. vai dar para. Ai, como é que se chama a terra? Para aí. Mas isso é onde? Isto é na Índia. Na Índia. É. Ah, não importa, vai. Isso É, estamos pronto. lá na Índia. E, Isto e eles as andam motos? todos de motorizada. Ah, isso aí, aí está aí tudo. Jacadari Aham. e a Marisa. Ah, e aqui, epá, Isso é um mercado indiano. aham. Olha, isto é, Estes são os filhos. aham. Estes são os filhos daquele rapaz que estava ali que deu Sei, a palmada sei, no sei, rabo da sei. mulher. E então isto aqui é Isto aqui é cerâmica feita de aproveitamentos sanitários. Eita, coisa boa. Búfalos mansinhos, mansinhos, mansinhos. Olha, coisa boa. Porque eles lá não bebem leite de vaca, porque a vaca é sagrada para os hindus. Aham. Bebem leite de búfala e queijo de búfala. No Brasil é. Cá também já há. Já É muito bom. todas as pizzas no Brasil são feitas com queijo de búfala. A pizza no Brasil é mais grossa porque as fatias do queijo crescem. Cresce, é. Não é, É igual diferente. esse queijo fraquinho que a gente tem aqui. Olha, isto aqui é uma cachoeira, meu. É uma cachoeira que é de um palácio de um saí, portanto, de um indivíduo Da alta sociedade. da alta sociedade. Aham, então, e aqui Estás são a os teus ver? amigos. Estes são a mulher dele, Que é aquela que estava lá do esta lado. aqui, é ele e os miúdos. Aham. Ele aqui, fomos às compras e ele aqui leva uma coisa engraçada que é frango desossado sem pele. E eu perguntei-lhe, e como é que vais fazer isto? Vais entrar no matador dos chineses? Eu, da onde? Matador dos chineses. E fui. E então aquilo entras, tens sangue por todo ao lado, Ei. tens as galinhas na jaula. Qual é que queres? Olha, eu quero aquela. O gajo agarra na galinha, pendura-a pelas patas, dá-lhe um golpe no pescoço, tira-lhe o sangue, dá-lhe uns golpes que eu não sei, que já tentei mais tarde fazer em casa, não consegui, e puxa tudo, penas e tudo, Ei. a pele vem com as penas e tudo. É que nem se faz o coelho. Como o coelho, tal e qual. Ei. Depois agarra, corta o pescoço. Isto é um lago artificial. Aham. É artificial, mas tem que ir buscar a água em algum lugar, né? Exatamente. Ela deve ser canalizada para É ali, canalizada para ali. né? Sei, sei. E isto é o quê, meu? E isto aqui foi um casamento Ah. e tiveram o prazer de me convidar, porque foi uma honra para eles e puseram-me ao pé da noiva. Ei, que orgulho, que orgulho. Outro palácio. Aham. Tudo lá na Índia. Isto aqui é o É Taj uma Mahal. mesquita. Isso é uma mesquita. Não, isto aqui é o Palácio Taj Mahal, Ah, muito em que o conhecido. rei Taj está enterrado lá, portanto está enterrado não, está conservado, Ah. e a rainha Mal está ao lado, três andares abaixo do chão, Ah. em que tu tens que descalçar à entrada, Ah. e isto fica no estado de Agra, Ah. em Agra. Olha, e aqui... Aqui já é a vimos. mesma coisa, pronto. É, Outro olha. palácio. Palácio. Isto, Espera aí, deixa eu volta voltar. para trás. Ah. Este aqui é o rio Ganges, que é o rio mais poluído do mundo. Ah, esse aí. É onde eu fui ao sítio, não sei se está aí a fotografia, onde foi cremado Mahatma Gandhi. Ah. Sei. E então eles. Bem, isto aqui é só porcaria. Ah. Isto é uma nojeira. E aqui em cima, não sei se aparecem os macacos, que aquilo está infestado de macacos por todo ao lado. Olha o casamento. Ah, lindo. Estás a ver? Olha, Os camelos. camelos, elefantes, Pela rua? pela rua, vacas, é tudo.
Epa! Olha, A vaca está prenha ou está doente, né? está prenha. Ei. Aqui tá. Vai, vamos falar aqui sobre. Já vamos falar sobre o outro lado do mundo, né? Isto aqui é nos Estados Unidos, Ah, em que eu vivia em Massachusetts. ah, E a tribo, isto são tribos índias, Aham. e estes postais são originais, portanto são cópias de originais sei. que me foram dadas pelo grande chefe Jerónimo, o chefe dos Apaches. Sei. É muito conhecida. Este é Cheyenne, Aham. E aquele tem um chifre na cabeça? esse é Shoshone, Aham. tribo, este é Sayux, Epá, sabes o nome disso tudo? este é o grande chefe Jerónimo. Então, tu tens isso tudo em memória? Tenho. Ah, grande. Porque eu estive com a bisneta dele Ah, na Flórida. E porquê é que eles estão na Flórida? ah, Porque o general Lee, em 1785, quando os americanos, os ditos americanos que não são, porque americanos, American citizens, são eles. são eles. É que nem no Brasil a mesma coisa. Quem é a sociedade americana? A sociedade americana é constituída por prostitutas, ladrões de gado, assaltantes de bancos, Ei, é. bandidos, É. violadores, tudo o que é a pior escória da Europa foi para os Estados Unidos. Do qual temos lá o Trump, não é? Os pais e avós eram imigrantes também. Pronto, ele é contra os imigrantes. Mas ele é imigrante. É, isso não dá para entender. Olha, essa senhora já tem alguma idade pelas rugas que tem, não é? Ela tem Não, já não, agora já não. Ela já deve estar com... Se fosse viva, tinha para aí alguns 120 anos. E este aqui? Isto é um Arapaua. E este? Esse não me lembro. Este? Você é jovem ainda. É. Pá, eles têm ali umas roupas muito... uns adereços E é estranhos, pena e eu o não, cabelo, e o cabelo é também pena eu não tratado. ter trazido uma coisa. Eu Tu tinhas lá coisas dessas? assisti a um pau-au. Olha, este foi o meu comandante dos comandos. Tem as bandeiras todas? O meu querido e amado capitão, Olha, continua a história daqui dos índios. em que eles defendem o pau-au. O que é um pau-au? Um pau-au é a reunião de todas as tribos da América num certo e determinado sítio escolhido por eles. Tem as músicas deles, tem os batuques, tem as tendas, tem as vestimentas, tem tudo. Mantendo tudo, a tradição. Tudo. Mantém a tradição Nem o deles. nosso folclore, mais ou menos. Tal e qual. É. Tal e qual. Mas E tem alguém que os obriga a seguir aquelas regras, provavelmente, né? Manitou. Ah, é. Sabes tudo, hein? Algumas Sabes coisas. tudo, sabes tudo. Então vamos lá ver então esta foto agora aqui a seguir, vai. Esta foto. Esse é o meu capitão dos comandos. Já estiveste com ele há pouco tempo, né? Foi antes dele morrer. Ele morreu aqui em Torres. Ele chegou a ser segundo comandante-geral da Guarda Nacional Republicana, ele morreu como major-general. Olha, isto aqui, Nadador Salvador. Eras um menino, estava cheio de vitalidade. Aí tinha... 30 anos. Pedro, aí tinha... 98? 98 tinha 38 anos. Olha, e então, o que é que tem? E aqui, meu, olha, tu estás aí preparado. Aqui é o Paulo, aqui é o meu amigo Frank, da carga aérea do aeroporto de Amsterdão, e aqui sou eu, nadador Salvador. Mas lá trabalhar como nadador... Não, isto aqui é aqui na Praia de Santa Cruz. E ele veio aqui ajudar vocês ou por acaso você Não, ele foi para me imitar. Foi para ti? Eu é que fui salvar a ele. Meu, mas tu tinhas aí um muque preparado. Tinha. Olha, e como é que são os teus exercícios agora? Como é que tu mantens o teu corpo físico? Ainda faz alguns exercícios? Faço com a enxada. Pronto, já também é uma academia que te dá resultado. Não te dá só suor. Não. Porque Muito bem. olha, esta aqui, eu estava na Guarda Republicana e aqui neste bolso, no bolso esquerdo, tinha o ordenado do General Ramalhianes. E ninguém te mexia contigo, né? E isto era um boi que estavam a descarregar gado dos Açores e o boi tresmalhou-se
e veio parar à cidade. Isto é no Caixodré, que era na rua, olha, foi em 78, eu fui segurança do general Ramalhianos. 1/4/78. Está aí. E quem me tirou esta fotografia foi um fotógrafo do jornal que havia, que era O Dia. Epá, já existia. Já, O Dia. Então, em 78, ó, o 25 de Abril foi em 75. Olha, e esta aqui? Este aqui, voluntário de Salvador Náutico. eu fazia parte do corpo de voluntários, porque despendia entre nadador de Salvador e ajudava a outra equipa de voluntários nos barcos, porque eu era... Bom, mas tu aí eras uma criança, né? Eu aqui... 1980? É. Vixe Maria. Ai, ai, como as coisas mudam para a gente, meu. Olha e aqui, Capitania do Porto de Peniche. Lá não tem aquela cadeia famosa da época? Era onde teve o Álvaro Cunhal. Pois é. Eu já andei a ver aquilo lá, aquilo é meio macabro. E logo de foi... frente para o mar, é que ninguém tinha como fugir. Não. Era Ele impossível. teve auxílio para fugir. Ele teve auxílio para fugir Álvaro Cunhal. do Álvaro Cunhal, teve auxílio para fugir de um soldado da Guarda Nacional Republicana chamado Fagundes. E fugiu? Fugiu. Ah, Nunca mais o apanharam. muito bem. Ele foi para onde? Foi para o O estrangeiro? Álvaro Cunhal foi para a Rússia. Para a Rússia ele até tinha uma mulher, depois teve até uma filha, uma coisa assim com uma O russa. nome completo dele é Álvaro Barreirinhas Cunhal. E foi cremado, não foi enterrado, foi cremado e as cinzas foram deixadas em Balizão, no Alentejo. Mas há aí um caso aí que uma das filhas dele, com essa estrangeira, que ainda não conseguiu se legalizar como ele sendo o pai dela. Isso ainda não funcionou, sabe? Não funcionou. Já ouviste falar sobre Já, isso? já. Álvaro Cunhal, era uma loirinha, a mulher dele, linda. Esta é a minha mulher, Aham, esta é a minha filha Melissa, que é americana, aham. e este aqui És tu, todo jovenzinho. sou eu. Quem te viu, quem te vê, mas continuas um jovem. Muito bem. E esse rapaz era Este aquele que amigo estava lá. é o Babar Khan, Ah, é paquistanês e está a vender aí coisas e estrangeiras. tinha uma loja no Centro Comercial da Moraria de Martim Meniz. Era esta loja Ei, e outra mais ao lado. coisa boa. Prontos, devemos Isto estar aqui já... é a minha fotografia e atrás aquela parte de rio Aham. é a barragem do Alqueva. Do Alqueva. Parece que agora está cheia, né? Com tanta Tá. chuva que já deu. É uma beleza, né? Pronto, isso aqui é uma composição que eu fui fazendo. Olha, abemos Papa, não é? Deu fumo branco. Olha, sobre este Papa, o Papa Leão XIV, É assim, ele já está começando a... eu acho que ele, para mim, pelo sorriso dele, tem um ar convincente e tem um ar de ser boa pessoa. Já está a preparar uma reunião com o Putin e o Já. Zelensky. Já. Acho que ali é o lugar certo para É, isso verdadeiramente é. acontecer, uma paz, não é? Que já chega, já morreram milhões e milhões de Epá, pessoas. é assim, ó João. Não é é assim. justo na nossa sociedade de hoje em dia. O grande problema que existe nas guerras são as sociedades. Porque as Os sociedades... oligarcas e etc. Aquilo é uma situação muito É delicada. porque é assim. Aquele país, a Rússia, vive num desespero de tal ordem que o Putin não se sente seguro. Então ele faz as leis. Ele faz as leis e dita as leis. E depois tem os seguidores. Porque ele, Putin, os filhos, ele tem uma casa, algures. Tem várias casas. E Não, alguns... mas a casa maior que ele tem 120 É. quartos. Para quê? Ai, ai. Que a paz esteja com todos vós. Vou dar seguimento à bênção de Francisco. Deus ama-vos a todos, o mal não prevalecerá. Uni-vos sem medo, vamos em frente. Nas suas primeiras palavras, Leão XIV, o novo Papa, feliz, faz um apelo à união. Eu, para mim, este senhor ainda não o conheço, não é? Aham. Mas eu, para mim, houve dois homens que me marcaram. Eu sou batizado, Aham. acredito que há uma força superior que nos controla, mas não acredito em certas coisas. Exato.
Eu também sou um pouco assim. Olha, a humildade precisa de luz. Quem é Roberto Francis Prevost? Agora Papa Leão XIV. Mas ele também tem Francisco lá no nome. Tem. E quando falaram no Papa Leão, quando eu vi Leão, eu disse, vai aparecer muita fotografia dele vestido com a roupa do Sporting. Foi dito e feito. Foi logo. Foi logo. Em segundos, minutos. Quando eu pensei isso, eu fui ao Facebook, já estava o Papa vestido de Sporting de Leão. Está ele aqui, Roberto Proves, sucede a Francisco e é o novo Papa. Eu gostava muito deste homem. O Papa Francisco e o João Paulo II. João Paulo II, acho que era da nossa época, né? Era. É porque eles acompanharam toda a evolução deste mundo, coisas completamente e diferentes. a maneira deles falarem, a maneira deles comunicarem, marcam, porque eu sou suspeito, porque eu sou neutro. Porque, como costumo dizer, eu não acredito em milagres. Porque essa história de dizerem que Jesus transformava a água em vinho, quem fazia isso era o Zé Maria da Fonseca, que até dizia aos filhos, nunca se esqueçam que até do vinho, até da água se faz vinho. A frase não é minha, é dele. Pois é, mas o pessoal fala que tem que se confiar em alguma coisa, né? Não. Bem, então vamos, já avançamos muito tempo. Olha, vamos fazer o seguinte, aqui para esta câmara aqui, Miguelito, manda uma mensagem para o mundo com a experiência de vida que tu tens, com 47 versus 74 anos. Manda aí uma mensagem para o mundo com todas essas confusões, a África, o Vaticano. Manda lá uma mensagem ali para o mundo todo. A mensagem que eu posso mandar é a mensagem que qualquer pessoa de bem deve obrigatoriamente mandar. É que as pessoas sejam felizes, porque a vida é uma curta passagem. Não façam planos para viver. Não, eu não. Neste momento eu estou aqui a falar convosco. Agora vou para casa, vou tomar banho, vou-me deitar e amanhã logo vejo se acordo. Muito bem. Se eu acordar, é uma benção. Olha, se não acordar, foste... Também é melhor ainda. Eu queria assistir à grande final entre o Sporting e o Benfica, que assistir o meu Sporting a depenar o pássaro. A defender a águia. Muito bem. Bem, ó pessoal, disse o pensador que não há vidas felizes, há sim apenas dias felizes. E este é um dia feliz porque tivemos aqui muita informação importante. Quem viu e quem não viu pode continuar a ver, tá ok? Que isso aqui está no YouTube, no YouTube, Palop Podcast em Facebook, e está na página do João Fidelino Julião e João Fidelino Julião da Silva também. Olha, ficamos muito felizes de ter aqui histórias vivas, reais, de verdade, com o nosso amigo Pedro Arantes. Está aqui, Miguelito. Pedro Arantes, está ali lá atrás, este aqui. Vou lhe dar isso de presente, pelo guardar esse episódio 59, para se recordar deste dia maravilhoso, de histórias maravilhosas que ele também contou aqui. Bem, e então, espero que vocês tenham gostado, e vou lhe dar esta foto aqui ao vivo e a cores, aqui, presente para si. Obrigado. Tá ok? Tá ok, pessoal? E felizes serão todos aqueles em que este filme for exibido, porque a recordação é o perfume da alma. Tá ok? Olha, pessoal, um abraço aí para os países dos Palopes, e vamos falar para aquela câmara de um plano geral, nós dois, ali para aquela câmara, lá em cima. Manda uma mensagem para os povo da África, principalmente, vai. Desejo... Que estiveste lá, ficaste lá também e adoraste a África, vai. Adorei a África. Não, tenho pena que tenha acontecido e continua a acontecer a África e os africanos continuarem a ser maltratados, 50 anos depois, humilhados, explorados, e nós temos grandes obrigatoriedades para com o povo da África, porque nós
estivemos em África 500 anos e não nos devemos esquecer que somos irmãos de sangue, porque o sangue é igual, e não nos devemos esquecer também dos muçulmanos, porque os muçulmanos estiveram em Portugal 300 anos e também temos sangue deles. Portanto, o que vos desejo é paz, harmonia, amor e fraternidade. Muito bem. Abraço. Até Obrigado. a próxima reportagem. Até a próxima. Tá ok? Ok. Opa! Epa, ainda estás em pé. Eu tô em pé. Tá ok. Olha, pessoal, um abraço a todos e até a próxima reportagem. Fui! Fiquem bem.